Bom, meus amigos, a gente vai começar então o nosso estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, hoje tratando da prece para um nascimento, que é muito interessante, porque esse tema que trata da reencarnação, ou o tema que trata do recomeço de experiências terrenas para muitos de nós, porque hoje nós vemos apenas aquilo que nós observamos no nosso dia a dia, que são crianças nascendo, crianças se desenvolvendo, crianças que se tornam maiores, maduras, adolescência, juventude, maturidade, velhice. Então a gente observa apenas etapas da nossa vida, mas sem nos preocuparmos com a complexidade desse processo e da importância de nós estarmos aqui encarnados nesse nosso mundo. Quando nós desenvolvemos nossos estudos, a gente lembra que o nosso amigo Reinaldo recentemente fez um estudo lá na Sala Espiritismo Net Brasil, tratando de programação reencarnatória. Então, quais são exatamente os elementos que compõem essa programação, de que forma que ela é feita, quanto tempo ela dura. E então, o espírito, não lembro, Ju, eu acredito que não. Tá? Os estudos de domingo não costumam ser gravados, só alguns que acabam sendo registrados, mas normalmente ele faz o estudo anotando, ele tem assim um texto em que ele costuma fazer leituras e comentários, então ele pode mandar para você o material que ele preparou para o estudo, depois é só pedir para ele que ele te manda o arquivo, tá? Então, embora não seja ouvido, ele pode ser lido, tá? E aí, então, naquela programação a gente tem ali todos os elementos para poder fazer com que o espírito aproveite a sua estada aqui no nosso mundo material da melhor forma, Algumas vezes com algumas situações bastante problemáticas, de acordo com as suas necessidades, algumas vezes com alguns momentos de tranquilidade, com alguns momentos com experiências bastante confortáveis, mas de modo geral, todas elas, sejam daquelas mais tranquilas ou daquelas mais turbulentas, todas essas experiências visam o crescimento do indivíduo. Mas quando a gente fala sobre o próprio indivíduo, quer dizer, o que ele pensa naquele momento, quais são as suas expectativas, o que ele espera alcançar quando ele se retorna aqui ao nosso mundo físico. Nós fizemos um estudo sobre reencarnação do Livro dos Espíritos já há bastante tempo, nós já estamos ali na terceira parte, mas é lá no comecinho da segunda parte que fala sobre reencarnações. O único relato detalhado que nós temos a respeito do retorno de um espírito ao corpo físico é no livro, se eu não me engano, Missionários da Luz, da reencarnação de Segismundo, relatado por André Luiz, em que ele mostra ali, não somente a fisiologia, mas o próprio estado de consciência, o estado emocional daquele espírito que se preparava então para a sua reencarnação. E eu apresentei para vocês uma psicografia recebida por uma médium que é prima minha, e ela trabalha lá na Comunhão Espírita de Brasília, e ali muitos espíritos trazem suas comunicações, principalmente no grupo de desenvolvimento mediúnico, que são ali o pessoal que está treinando, aprendendo e tudo mais. Então muitos são os relatos que chegam naquele grupo para treinar os médiuns e ao mesmo tempo dar a oportunidade aos espíritos de desabafarem, contar suas experiências e tudo mais. E nesses trabalhos acabou vindo uma psicografia de um espírito que passava por essa experiência, essa expectativa da sua reencarnação. Então ele se encontrava na erraticidade, no mundo espiritual, preparando ali, vivendo a sua vida com toda a naturalidade, porque é assim que a gente se comporta no mundo espiritual, cada um com seus interesses, com suas atividades, com suas necessidades, sem a expectativa de retornar para o mundo físico. Alguns desejam ansiosamente retornar, mas estando liberto do corpo físico e o espírito bem adaptado na espiritualidade, ele procura sempre aproveitar aquela oportunidade da melhor forma, sabendo que esse dia vai chegar. Mas ele não sabe quando isso exatamente vai acontecer. Mas o detalhe a partir do momento em que ele começa a sentir que esse dia começa a se aproximar, os espíritos dizem isso para nós, que o espírito se sente atraído para esse momento,
começa a gerar nele então uma certa expectativa, principalmente de acordo com as suas provas, de acordo com as suas expiações. E esse espírito relata nessa psicografia exatamente esse estado emocional que ele vivenciava. Então eu vou fazer a leitura para vocês, só para a gente poder ilustrar um pouquinho esse início do nosso trabalho, porque esse é um tema de muito interesse para todos nós. Ele começa dizendo o seguinte: essa mensagem foi recebida em agosto de 2008, portanto já há um pouco mais de 3 anos, mas ela pode ser considerada recente porque acredito que todos os espíritos, ou todos nós, passamos por essa mesma situação. E a psicografia diz o seguinte: o espírito veio espontaneamente e começou a relatar. Quando me disseram que eu teria de voltar a viver na Terra, eu quase não acreditei. Mas justamente agora que eu havia conseguido me reequilibrar depois de tão árduas lutas, era muito cedo. Eu ainda não estava preparado para voltar, inseguro de que teria forças para vencer as tentações e as vicissitudes da luta terrena. Chorei copiosamente por dias a fio, temeroso dos meus instintos falharem mais uma vez. Grandes conselheiros que me acompanharam durante a minha recuperação, quando do último retorno, procuravam me acalmar e me encher de coragem. Diziam que se a tarefa se aproximava, era porque eu já tinha condições de executá-la. Aceitei, ainda que contrariado e assustado, o desafio que se me apresentava. Nascido em família humilde, porém honesta e extremamente religiosa, cresci num lar amoroso acompanhado de pais e irmãos simpáticos entre si. Quando jovem, conheci aquela que seria minha companheira de toda uma existência e acabei por encontrar com os meus maiores desafetos no ambiente de trabalho, onde convivia diariamente com a intriga, a fofoca, a maledicência, o orgulho. Éramos adversários de outros tempos, tentando nova convivência, mas isso demandava grandes esforços e paciência por parte daqueles que já possuíam algum esclarecimento. Havia os convites para saídas após o expediente, que se constituíam em verdadeira tortura para mim, pois eu sabia inconscientemente que fora na bebida que eu sempre me perdera. Mesmo tentando ser forte, acabei sucumbindo e voltando às farras de tempos passados, com o mesmo grupo de almas afins e me vendo errar da mesma maneira. A esposa, paciente, sempre tentou me afastar dessas influências, mas eu não queria. Ao voltar à verdadeira vida, o espírito endividado e desamonizado, custei muito a recuperar a sanidade e o equilíbrio. Foram anos de solidão e infortúnio. Mas um dia Deus se apiedou de mim, me ofereceu socorro, e tudo recomeçou a encontrar o equilíbrio da paz e da serenidade. Hoje ainda luto comigo mesmo contra esse homem velho que habita dentro de mim, a fim de superar essas falhas de caráter e nova existência carnal. Sei que o momento está se aproximando, sinto isso em minha alma, e peço fervorosamente a Deus que me ampare durante toda a minha futura permanência na carne. Então esse relato, que ele é bastante simples, mas a gente percebe que ele é envolvido com um sentimento muito verdadeiro, um sentimento muito profundo, que esse espírito demonstra na expectativa do seu retorno ao mundo terreno. E isso normalmente acontece com todas as pessoas, principalmente aqueles que são endividados, principalmente os espíritos endividados. Lendo, por exemplo, o livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, psicografado por Divaldo Franco, o livro de Manuel Filomeno de Miranda, nós temos ali relatos onde há a preparação de grupos de espíritos mais equilibrados, mais evoluídos, aquele mesmo grupo previsto por Kardec, lá na sua obra A Gênese, quando ele fala sobre a renovação do nosso planeta. E muitos diálogos, muitos relatos são trazidos para nós desses espíritos que se preparam para o seu reencarne. E percebemos neles, embora tendo a compreensão de que enfrentarão aqui dificuldades num mundo como o nosso, num mundo ainda muito materializado, num mundo ainda com muitas desigualdades, muitas dificuldades, nós percebemos um otimismo muito grande de espíritos que dizem assim: olha, nós vamos para lá, mas vamos com uma missão muito importante e com a certeza de que tudo vai dar certo. Ou seja, esses espíritos vêm para poder somar nesse nosso processo de transformação e principalmente para realizar as suas próprias tarefas de acordo com as competências que possuem, com as habilidades, mas com um projeto já determinado, com a certeza de que serão bem-sucedidos, porque já se encontram numa escala superior. Porém, saindo desses espíritos, saindo desse nível,
ou desse grupo mais avançado, nós temos aqueles que são os comuns. Exatamente esses mesmos grupos, é esse mesmo grupo do qual nós pertencemos. Espíritos comuns, espíritos que estão trabalhando, estão fazendo e acontecendo. E nesse relato aqui nós vemos um depoimento de um espírito que tem essa preocupação de falhar novamente, já que sucumbiu não apenas na última encarnação, mas em encarnações anteriores, porque eram, no caso ele reencontrou com espíritos que eram afins, tomados pela inimizade, e essa inimizade foi criada em existências anteriores. Então nós percebemos que são várias as reencarnações que eles vão alimentando esse mesmo tipo de sentimento, esse mesmo tipo de dificuldade. A Rosana colocou para nós aqui embaixo que no livro Memórias de um Suicida também há relatos sobre a reencarnação de alguns espíritos, sobre os medos e planos, consequência do suicídio. No caso desse livro nós temos o depoimento de espíritos que falharam pelo suicídio. E dessa forma programam uma nova reencarnação, conscientes de todas as dificuldades que enfrentarão. Porque é exatamente aquilo que a gente coloca. Como tudo que é mal feito tem que ser feito duas vezes, e a gente lembra que uma encarnação desperdiçada, principalmente interrompida pelo autoextermínio, acaba fazendo com que o espírito não apenas deixe de cumprir aquilo que estava programado, como ainda, levando isso para existências futuras, esses mesmos débitos, essas mesmas tarefas incompletas, como também dívidas que foram adquiridas pelo próprio ato, lesando o seu corpo físico, lesando o seu corpo perispiritual, lesando a sua própria consciência, porque esse tipo de ação depois promoverá nele uma autocobrança por aquilo que ele fez ou por aquilo que ele fez. A Paula perguntou se na gnose dizem que reencarnamos 118 vezes, é verdade isso? Paula, o que os espíritos colocam para nós é que nós somos espíritos imortais. E sendo espíritos imortais, nós não temos uma cota de reencarnações, uma cota de tarefas. Nós utilizaremos tantas cotas e tantas tarefas quantas forem necessárias. Os espíritos dizem para nós que somos espíritos milenares e temos milhares de encarnações já existentes. A gente lembra que hoje, por exemplo, o Friston lembrou que na Amorque diz 170 vezes. Então, são números, uma coisa assim meio cabalística que eles colocam, você tem 118 vezes, então é o prazo que você tem para cumprir. E se você não cumprir, o que acontece? Acontece com o quê? Você deixa de existir, você é reprovado. Então a gente percebe que esses números são números nossos. Então, nesse caso, a gente tem que lembrar sempre que o livre-arbítrio do espírito é o que determina o prazo que ele tem para poder avançar. Quanto mais determinado, quanto mais... É isso, assim que fica, Ju? Eu não sabia. Dentro dessa visão, Então a gente lembra que conforme o livre-arbítrio do espírito determinado a cumprir esses prazos, os espíritos colocam que nós deixaremos, por exemplo, não lembro, Ju, não estou lembrado, mas através do livre-arbítrio o espírito faz as suas escolhas. E aí então ele pode determinar qual será a velocidade do seu progresso. Muitos de nós estamos aqui no mundo como esse, por exemplo, há milhares de encarnações. Por que a gente fala milhares de encarnações? Hoje, só para a gente poder trazer um cálculo, assim, uma ideia, para nós trazermos cálculos mais embasados, a gente lembra o seguinte, que quando nós fazemos, hoje nós analisamos aqui o tempo que nós temos de uma vida corpórea, a expectativa de vida média de um brasileiro, por exemplo, aqui de acordo com o nosso mundo, de acordo com as experiências que nós vamos vivenciar, é em torno de 72 anos. Quando nós voltamos para a Idade Média, lá mais ou menos nos séculos XVI, XVII, a expectativa de vida era de 30 a 32 anos de idade. Quando nós voltamos a mais ou menos uns 10 séculos, 20 séculos, a pessoa que atingiu os seus 28 anos, ele já era avô ou avó, já estava ali com o seu corpo já deteriorado, se ele não fosse de uma família abastada. Na época de Jesus, por exemplo, as pessoas mais idosas chegavam porque tinham recursos, mas normalmente elas desencarnavam muito cedo. Então a gente percebe que no início, há algum tempo atrás, colocando 2 milênios, 3 milênios mais ou menos, o ciclo reencarnatório ele era muito curto, exatamente pela condição de vida que se tinha hoje. Se a medicina nos proporciona uma vida de 70 anos de média de expectativa de vida, naquele passado não tinha isso. Uma dor de barriga, uma diarreia, uma disenteria que você tinha, era o suficiente para você desencarnar.
Né? Então, nós temos ali, lembrando que esses prazos, esses números que são colocados para nós, de quantas vezes você vai reencarnar, é uma estimativa nossa, baseado em alguma ideia, baseado num tipo de crença, mas a gente lembra que a lógica, a matemática do mundo espiritual, né? Pois é, exatamente, né? Antes dos 30 anos, às vezes a gente desencarnava logo no nascimento, então, muitas e muitas encarnações. Eu lembro de um espírito conversando com ele falou assim que, olha, nós todos temos no mínimo 7.000 encarnações. Claro que foi uma opinião dele, isso não é levado para nós como um conceito doutrinário, mas dá para a gente imaginar, pelo tempo que a gente vem levando para poder elaborar os nossos valores, elaborar as nossas ideias, que nós somos espíritos com uma bagagem enorme de reencarnações. Então esses números são nossos, não podemos pensar dessa forma, né? Temos que pensar assim, olha, quantas encarnações teve Jesus, por exemplo? Se imaginar que ele começou como um espírito imperfeito, um espírito que cometeu os seus erros, um espírito que evoluiu através de provas e expiações, um espírito que foi reencarnando e tudo mais para chegar na condição de um espírito puro dessa envergadura, quantas encarnações foram necessárias para ele chegar? 118? Se de repente ele foi o suficiente para ele, ótimo, mas para nós, pelo menos para mim, milhares são poucas ainda. Né? Muita coisa precisa ser feita. Então a gente não deve se prender a esses números ou a esses cálculos que nós fazemos. Mas pensemos sempre que quando se fala em imortalidade, ela é infinita. E essa infinidade das reencarnações, elas continuarão tantas vezes quantas forem necessárias. Principalmente assim, nós temos aí nessa fase de transição planetária, né? Em que a doutrina vem nos esclarecendo com tanta propriedade, dizendo que o nosso mundo passa por um processo de transformação moral, onde ele sairá daquela condição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Aqueles espíritos que não tiverem condições morais de acompanharem essas mudanças, eles continuarão vivendo em mundos materializados, né, materialistas, só que fora desse nosso mundo, mas um mundo compatível com eles. Então eles continuarão reencarnando nesse nosso mundo. E depois de eles serem promovidos desse mundo, eles continuarão reencarnando em mundos mais sutis, mundos mais evoluídos, até que chega um momento em que ele não terá mais necessidade de reencarnar. Então a gente vê que qualquer tipo de cálculo, qualquer tipo de estimativa, ela é completamente fora dessa realidade, dessa dificuldade que a gente tem de crescer, de evoluir, de transformar. Né? Então lembra sempre assim, o espírito é livre, e nessa liberdade é ele que decide qual é exatamente o caminho que ele deseja seguir. E aqueles que se lembram de todas as vidas, né, que nome damos a esse tipo de pessoa? Não, aqueles que se lembram de todas as vidas, né, e não são todas também. A gente lembra que ele lembra de fatos, né, de algumas existências, alguns fatos marcantes, e esses fatos para ele são fatos que vão ajudá-lo na sua evolução. Né? O que a gente deve, né, pois é, exatamente, né, o Armando colocou sobre pseudo-sábios, né, então não chega assim, olha, eu vou dizer para você que são tantas encarnações. A pergunta é baseada em quê? Com que propriedade ele pode dizer que são tantas? Que Deus disse para ele, olha, fala para os encarnados aí que são só esses tantos, tá? Então, na verdade, a gente tem que pensar sempre nessa liberdade, né, na evolução do espírito, de acordo com a sua natureza, com os seus esforços. Então, quando a gente fala sobre essas lembranças que nós temos das encarnações anteriores, elas têm um objetivo, têm um propósito. As lembranças não são por acaso, principalmente porque elas geram muito sofrimento, principalmente na nossa condição. Basta a gente lembrar, por exemplo, um livro que eu sempre recomendo para vocês, que é o livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Ali ela diz, logo no início do livro, que ela teve uma vida de muito sofrimento. E ela admitia assim, que era uma vida de desgostos. E a gente para, poxa, mas por que foi tanto desgosto assim? Quem quiser o livro, é só falar com o nosso amigo Wagner, ali, que é o nosso livreiro de plantão, que ele manda pelo correio para vocês. Então, ela disse assim, uma vida de muitos desgostos. E a pergunta é assim, mas por que desgostos, né? A gente vê assim uma médium tão conceituada, uma médium tão trabalhadora e tudo mais, e ela começa então a relatar para nós que ela tinha assim lembranças bastante claras de uma encarnação anterior em que ela foi suicida. Além de outras reencarnações anteriores em que ela também foi suicida, e essas lembranças ficavam sempre ativas na memória dela para que ela não cometesse o mesmo erro, e ela conseguiu vencer. Então, para essas pessoas que têm essas lembranças de existências anteriores, não tem um rótulo, um nome específico. Mas a pergunta é, por que se tem essas lembranças? Por que para ele isso é importante? Por que aquele sofrimento contínuo de ter essas recordações, por que isso para ele acaba sendo proveitoso e para nós não, nós temos esse esquecimento? Né? Então é dessa forma que a gente tem que pensar. Né?
Quando a gente lembra, temos que estar preparados psicologicamente para aceitar certas situações. Eu conversei, né, eu sempre comento com vocês essa situação, eu conversei com um espírito amigo, né, fazendo um questionamento sobre esse assunto, e perguntei assim, não seria mais fácil se nós tivéssemos lembranças de nossas existências anteriores, nós não conseguiríamos administrar nossa vida atual com essas recordações passadas? E ele teve uma resposta muito sábia, ele disse assim, na sua vida atual, não tem coisas que você gostaria de apagar da sua memória? Imagina se você se lembrasse dos traumas de existências anteriores, você simplesmente não suportaria. Aí, quer dizer, essa pergunta já foi completamente respondida, e aí a questão, você gostaria de lembrar de coisas do passado? Claro que não. Quer dizer, curiosamente eu gostaria. Mas depois que a lembrança viesse e começasse a te massacrar a consciência, dizendo você fez, você aconteceu, eu queria imediatamente ter uma amnésia para poder apagar tudo isso. Se hoje é assim, se a gente pudesse pegar o nosso arquivo mental e deletar alguns arquivos para que não lembrasse mais das coisas, eu não quero lembrar quando eu fiz isso naquele tempo, nem daquilo outro, nem daquele outro. Se eu pudesse apagar de hoje, já é assim, imagina do passado como é que seria. Até porque as ações mais, digamos assim, contundentes das nossas existências anteriores marcaram a nossa vida como um todo, marcaram os nossos nascimentos, marcaram as nossas desencarnações. Então são lembranças muito pesadas, muito difíceis de serem administradas dentro dessa nossa condição atual, em que a culpa tem um valor muito grande para todos nós, né? Então é importante a gente simplesmente manter, né, essa serenidade, esse nosso equilíbrio, através desse esquecimento, deixando apenas as impressões, porque a gente lembra que nós nos esquecemos dos fatos, mas nos lembramos das experiências, das sensações. Eu sei que tal coisa que eu estou vivendo me faz mal, mas eu não sei por que faz mal, já basta para nós. Porque se eu me lembrasse dos fatos, então eu faria ali um autoterrorismo comigo mesmo. Então as sensações, as impressões ficam registradas na nossa consciência, mas as lembranças ficam apagadas, porque não tem necessidade de eu lembrar do porquê das coisas. Eu tenho que lembrar que aquele tipo de atitude que eu estou cometendo me provoca um certo mal-estar. E esse mal-estar vai me ajudar então na minha transformação, no meu crescimento e tudo mais. Agora ficar lembrando quando foi, como foi, com quem foi, por que foi, isso para nós são simplesmente dados irrelevantes e inúteis para todos nós, né? Bom dia, pessoal. Então, né, o Brás colocou, né, vários espíritos nos passam a história de suas encarnações para fins didáticos, né? Tem um livro muito interessante para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre processos reencarnatórios, o livro chamado Eustáquio, 15 séculos... deixa eu lembrar aqui, Eustáquio, pesquisa para mim, por favor, pessoal, Eustáquio, 15 séculos, alguma coisa, me esqueci qual é o título do livro, 15 séculos de uma trajetória, exatamente, né? Então ele relata 15 séculos, que são ali acho que 10 encarnações, 12 encarnações, eu não lembro exatamente, e ele vai relatando os altos e baixos das suas vivências, até chegar na condição em que ele pode olhar para trás e perceber que aquilo que ele fez de positivo e negativo provocou certamente muito sofrimento, provocou muitos prazeres e tudo mais, mas nessa condição atual ele conseguiu alcançar um equilíbrio maior. O Brás colocou, né, se esses assuntos não pudessem ser cogitados, os espíritos não o teriam dito a Kardec sobre encarnações anteriores, né? Alguns fazem seus relatos ali, né? Então é interessante a gente não pensar dessa forma. Então o que nós colocamos aqui, o próprio Emmanuel também já trouxe, né, Brás? Tem um documentário interessante produzido pelo Conselho Espírita Internacional, que fala, né, trajetória e obras. Então ele traz para nós ali umas 6 encarnações, falando um pouquinho de cada uma delas através das suas obras, dos seus livros, né? E a gente pergunta, né, antes disso, quem ele era? Então ele trouxe para nós 6 últimas encarnações em que ele teve experiências relevantes, não apenas para a história, ainda que seja uma história localizada em determinado tempo, em determinado local, em determinado grupo, mas para ele principalmente, que foram experiências que determinaram a sua condição atual, né? Então muita coisa precisaria ser revista no passado, mas seriam inúteis, apenas a título de curiosidade. Só que essa curiosidade tem um preço, um preço bastante negativo para todos nós. Porque eu queria saber, né, as pessoas têm esse hábito, né, de perguntar assim, eu queria saber quem eu fui no passado. Primeiro, quem você foi você mesmo. Agora você pode perguntar o que você fez no passado. E a pergunta é, você está preparado para saber isso? Você está preparado para poder se reencontrar com a sua própria consciência, com seus próprios erros, com seus acertos, com as pessoas com quem você foi, com quem você se endividou? É um peso muito grande, né? Tá certo então, Paula. Bom trabalho para você, tá? Até a próxima então. E a gente vai se falando.
Então, nesse caso, a gente tem aqui nesse relato do espírito que eu li para vocês, então, retomando aqui o nosso raciocínio, a expectativa, a ansiedade, o medo que ele teve, que ele estava passando, se preparando para a sua encarnação. Então, como eu coloquei para vocês, essa psicografia tem 3 anos. A questão é, será que ele, nesses 3 anos ele já retornou? Será que nesses 3 anos ele já conseguiu retornar aqui ao nosso mundo físico? Né? Perguntas apenas retóricas. Eu tive a oportunidade, no ano passado, ou no retrasado, não me recordo, acho que foi no passado, de fazer uma palestra numa loja maçônica. Né? Uns amigos me convidaram para fazer uma palestra lá. E aí então o tema, né, que era assim, uma palestra aberta, não apenas aos próprios maçons, mas às suas famílias também, e me propuseram um tema: nossos filhos são espíritos. Né? Deixa eu ver aqui. Infelizmente não, André, a gente está agora no meio do estudo, se a gente parar um pouquinho agora vai acabar interrompendo, vai acabar atrapalhando, tá? No final, se você puder, a gente dá uma liberadinha para você, beleza? Então, nessa palestra, a proposta que ele me deu foi exatamente essa: nossos filhos são espíritos. Aí eu pensei, mas o que eu vou falar exatamente para um grupo de maçons ou famílias que pensam da mesma forma, independente da filosofia, mas que proposta eu posso oferecer para eles de uma visão espírita a respeito da constituição familiar? E aí, então eu pensei o seguinte, eu falei, já sei, eu vou fazer uma brincadeira com eles num processo de vamos dizer, de regressão. Aí eu coloquei assim para eles: vamos começar da seguinte forma. Hoje todos vocês estão aqui. Nós temos aqui que são profissionais liberais, profissionais funcionários públicos, pessoas com formação superior, né, que tinha, né, um nível intelectual ali era bastante desenvolvido. E eu falei: hoje vocês se orgulham de ser aquilo que vocês são, daquilo que vocês construíram, de suas famílias, de seus filhos. Mas voltem um pouquinho no tempo e comecem a lembrar, antes de vocês se tornarem esses profissionais que são hoje, na época de faculdade de vocês, quando vocês eram jovens inseguros, jovens cheios de expectativas, cheios de vontade de fazer as coisas, em que vocês tinham ali pessoas que davam a orientação, apresentavam desafios. Aí a gente via assim aqueles rostos pensativos, né? As pessoas ficavam tentando lembrar assim, de como era. Já não eram mais aqueles rostos enrugados, né? Mas eram aquelas pessoas com aquele vigor juvenil. E aí eu falei: então vamos voltar um pouquinho mais. Vocês já não estão mais na universidade. Vocês estão na escola. Muitos de vocês com aquela calcinha curta, porque já eram senhores, né? E naquelas escolas, né, naquela época, eram aqueles uniformes de calça curta. Então vocês eram aquelas crianças correndo pelo pátio da escola, levavam um tombo e chorava correndo lá perto da mãe, acordava assustado no meio da noite, conversava com seus pais, ouvia conselhos, ouvia broncas, ficavam de castigo, ficavam planejando como seria o futuro. E depois a gente volta um pouquinho mais no tempo. Imagina que vocês são aquelas crianças começando a dar os primeiros passos. Aquelas crianças que têm medo, que não conseguem se desprender dos seus pais, têm aquela dependência absoluta dos seus genitores, dos seus cuidadores, da sua família. Os brinquedos eram aqueles brinquedos em que você sentava no chão da sala e começava a brincar, assistia ali aqueles programas na televisão, para quem tinha televisão, comia ali os seus doces, brincava na rua, etc. e tal. Aí a gente volta para o presente. Eu falei: aquelas crianças inseguras e incertas, sem saber o que fariam, qual seria o caminho que deveriam trilhar, essas crianças se tornaram vocês hoje. Hoje vocês são adultos. E a pergunta é: vocês chegaram até aqui por acaso? Vocês são o que vocês são por um acaso da natureza? Ou porque vocês foram deixando aflorar as suas próprias tendências para alcançar hoje essa sua nova condição? Então percebi assim, de certa forma, aquele certo pensar, porque eu dizia assim: da mesma forma que hoje vocês se veem nessa condição adulta, e no passado vocês eram uma criança, hoje vocês veem as suas crianças passando pela mesma situação, e no futuro não muito distante, elas começarão então a abrir as suas próprias asas. Começarão então a mostrar as suas tendências de caráter, as tendências de habilidade, as preferências, qual é exatamente o seu gênio, quais são os seus valores que já se encontram ali semeados na sua consciência. E aí, então, naquele trabalho, a ideia era o seguinte, né, os nossos filhos são espíritos. Então primeiro eu tive que fazer com que eles lembrassem que eles próprios são espíritos.
para depois começar a olhar para os filhos e perceber que aqueles filhos são filhos que estão ali tentando crescer, tentando evoluir. E aí, então, dessa palestra, que para mim também foi um trabalho muito interessante, porque quando a gente elabora esse tipo de trabalho, a gente faz uma autorreflexão também. Eu começo a olhar das minhas fotos quando eu era uma criança e fico me perguntando assim, será que eu tinha ideia do que a vida me preparava em termos de realizações, em termos de desafios, de aprendizados, de relacionamentos? Será que naquela época eu fazia ideia de tudo aquilo que ia acontecer, ou eu ficava imaginando que simplesmente as coisas apareceriam no meio do caminho e eu tinha a opção de escolher ou não escolher? Sendo que, na verdade, o nosso caminho, a nossa trajetória foi pré-programada, pelo menos nos grandes acontecimentos, e o nosso livre-arbítrio determinava de que forma que nós vivenciaríamos essas experiências. Hoje, quando a gente pega uma criança no colo, né, acho que a criança mais próxima para nós é a Ju, né, que tem ali o nosso Giuseppe, o nosso carequinho, o baixinho, é o menorzinho da turma. Quando a gente começa a brincar, então, e ouvindo ele falar no computador, ou então vendo foto deles e tudo mais, 3 aninhos ali, né, o nosso caçulinha, de repente parando assim, olhando nos olhos deles, a gente se pergunta, né, será que ele sabe, que ele faz ideia de quais serão as vivências, quais serão as experiências que ele vai poder alcançar no seu futuro, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos? Hoje ele é apenas uma criança, que chora no colo da mãe quando tem alguma necessidade. E aí então a gente começa a pensar não apenas nele, mas a gente lembra, por exemplo, que no Brasil, no ano passado, foram registrados aproximadamente 2.700.000 nascimentos. 2.700.000 nascimentos. Ou seja, 2.700.000 espíritos que vieram viver as suas experiências. E a gente fica hoje, sentados aqui, assistindo de camarote, todos os anos, novas gerações, aqueles que partem, aqueles que ficam. A gente lembra que as desencarnações nos tempos atuais são menores do que os nascimentos. Por isso mostra que o crescimento demográfico de todos os países no mundo hoje, logo no mês de outubro, por exemplo, a gente vai alcançar a média de 7 bilhões de habitantes no planeta. 7 bilhões de habitantes no nosso planeta. Então a gente vai vendo que ano após ano esses espíritos estão reencarnando, habitando o mundo, vivendo, aprendendo e tudo mais. Mas a gente tem sempre que lembrar que atrás desses nascimentos existe um projeto de vida. E nesse projeto de vida estão ali registrados todas as necessidades que aquele espírito tem. Se ele vai ser um missionário, se ele vai ser um espírito apenas passando por provações evolutivas, espíritos passando por experiências expiatórias, que serão dolorosas, serão mais ou menos dolorosas, espíritos que terão uma vida de alguns anos, espíritos que terão um desencarne em breve, cada um vivendo ali as suas próprias necessidades. Toda essa viagem que a gente fez através dessas informações, inclusive nós mesmos, de repente a gente para, é até interessante a gente lembrar que às vezes a gente pode ficar decepcionado com a gente mesmo, quando a gente para e olha para o espelho e começa a se observar e diz assim, bom, essa é a pessoa que eu sou. E a gente volta no tempo quando a gente era criança e a gente se pergunta, será que era isso que eu deveria ser? Será que era nesse caminho, nessa condição que eu deveria ter chegado? E fazendo esse processo de autoavaliação, de autoanálise, alguns vão se sentir muito orgulhosos de dizer assim, poxa vida, eu consegui chegar nessa condição de ser uma pessoa, uma boa pessoa, uma pessoa capaz, uma pessoa realizada, satisfeita, feliz. Enquanto que outros olharão e falaram assim, poxa vida, eu não imaginava que a minha vida fosse ser tão complicada assim, que eu fosse criar tantos problemas, tantas dificuldades. Eu não imaginei que eu teria essa bagagem que eu tenho hoje, essas dificuldades que eu estou enfrentando. Então isso vai gerar, fazendo essa autoanálise, essa autorreflexão, essa viagem interior, alguns ficarão satisfeitos, outros ficarão neutros, outros ficarão frustrados, mas todos nós pensando o seguinte, que nós caminhamos nesse nosso projeto evolutivo. O interessante agora, quando a gente estuda sobre a doutrina, e em especial sobre esse capítulo, em que Kardec separa para nós aqui uma prece para o nascimento, porque esse é o nosso objetivo hoje, e essa prece, bom dia pessoal que chegou, essa prece por o nascimento, Kardec coloca para nós aqui um prefácio
que faz aqui um resumo de tudo aquilo que a gente conversou até agora. Filhinha, pode começar a colagem, por favor. E ele diz o seguinte para nós: os espíritos só chegam à perfeição depois de haverem passado pelas provas da vida corporal. Os que estão na erraticidade esperam que Deus lhes permita voltar a uma existência que deverá proporcionar-lhe os meios de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas, mediante as vicissitudes a que estiverem sujeitos, seja pelo cumprimento de uma missão útil à humanidade. Seu progresso e sua felicidade futura serão proporcionais ao emprego que derem ao tempo de sua nova passagem pela Terra. O encargo de lhes guiar os primeiros passos, dirigindo-os para o bem, é confiado aos pais, que responderão perante Deus pela maneira com que se desincumbirem do seu mandato. É para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais será violada impunemente. E aqui então mostra que os espíritos vieram com compromissos, só que eles vieram inseridos num grupo familiar, numa célula familiar, como nos lembra sempre Joana de Ângeles, e nessa célula familiar nós temos responsabilidades. A autorresponsabilidade do próprio espírito, só que naquele início evolutivo, quando ainda é um bebê, quando ainda é uma criança, não tem capacidade de tomar as suas próprias decisões, é completamente dependente. A natureza nos fez assim, exatamente para que a gente pudesse, através dessa nossa relação com os nossos pais, aprender através do exemplo, ouvir os conselhos e tudo mais. Então nós somos dependentes dos nossos genitores ou das pessoas que vão nos trazer algum cuidado, exatamente para que a gente possa absorver as primeiras sementes que serão lançadas através do processo educativo. Então nós temos as responsabilidades de germinar, de fazer germinar naquelas mentes que são campos férteis, sementes do bem, sementes de valores, de sentimentos nobres. Né? Por exemplo, né, Zaninho, o valor da evangelização, que é um trabalho que é feito, né, dentro de casa, de algumas famílias que fazem ainda, mas muito mais do que evangelização apenas é realmente o sentimento do amor, de você mostrar o cuidado, de você mostrar a atenção, de você demonstrar que aquela criança pode contar com seus genitores. Infelizmente nós vemos hoje famílias desestruturadas desde o início, crianças que logo no começo já começam a colher experiências bastante dolorosas, que gerarão traumas futuros, pelo fato de não terem recebido o afeto, não terem recebido cuidado, crianças que são abandonadas dentro dos próprios lares. O dinamismo da vida atual faz com que os pais se esqueçam dessa responsabilidade, se preocupem, por exemplo, nós temos que trabalhar para poder ganhar o nosso dinheiro, e os nossos filhos ficam ali, né, sujeitos à educação por outros, sejam pelos avós, sejam pelos secretários do lar, sejam pelos professores. E os pais dizem, mas eu estou trabalhando ao máximo para poder dar ao meu filho o melhor que eu puder. Só que esse melhor que puder diz respeito ao quê? À educação intelectual, diz respeito ao conforto material e se esquecem dessa responsabilidade. Mas a gente pergunta assim, mas esses pais são culpados? A grande questão é que o nosso mundo hoje exige determinado tipo de postura, e essa postura faz com que a gente se adapte a essa nova condição. Então, na verdade, se eu não fizer isso, a gente acaba passando por dificuldades, porque a vida hoje para nós é tão intensa, é tão exigente, tão competitiva, que se a gente não fizer isso, a gente vai ficar para trás. E esse ficar para trás significa passar por dificuldades. Então a gente acaba, de certa forma, se transformando e seguindo essa mesma tendência. Pois é, Ju, a Ju colocou, né, que vai da consciência de cada um. Se a gente tem uma certa lucidez, Ju, para manter esse equilíbrio, é tudo certo. Se a nossa vida nos dá condições de ter esse equilíbrio, tudo certo também. Mas normalmente a gente percebe famílias que, por exemplo, passam por dificuldades, que se somente um trabalhar, o outro acaba ficando em casa cuidando, mas a família passa por necessidade. Então é difícil a gente dizer assim que todo mundo poderia fazer isso nos tempos atuais. Nós criamos uma condição de exigência que dificilmente você vai conseguir se livrar dela de uma hora para outra. Então, feliz daquela família que conseguiu manter esse equilíbrio, tem aquele que é o mantenedor, tem aquele que consegue administrar a casa, administrar a educação, feliz isso. Mas muitas famílias já não conseguem mais fazer isso. Porque hoje, assim, a educação é assim, olha, a criança, hoje a gente tem essa ideia, né? No passado,
As crianças, por exemplo, as meninas, eram criadas para serem donas de casa. Então o importante era você saber lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, brincar de boneca direitinho. Hoje você pega uma criança de 7, 8 anos de idade, ela está brincando de ser médica, de ser engenheira, de ser advogada. Então quando ela chega na adolescência, ela já tem o seu próprio projeto de vida. Ela já quer se formar como uma profissional e conquistar o seu próprio espaço. Então essa igualdade que nós temos hoje dos sexos, cada grupo, né, o grupo das mulheres e o grupo dos homens, disputando o mercado, disputando ali, né, o reconhecimento e até mesmo a liberdade. A Vânia colocou, chega de escravidão. E a pergunta é exatamente, né, escravidão, o que seria exatamente essa escravidão? Essa escravidão significa sair do seu lar e conquistar o mercado de trabalho deixando seus filhos de fora? Ou você, se vendo dentro de casa, acredita que é uma escrava do lar e não simplesmente aquela que administra a família? Então nós estamos vivendo hoje, já libero, Ju, nós estamos vivendo hoje uma nova situação, claro, nós estamos vivendo uma nova situação hoje que ela é um enigma para todo mundo. Nós não sabemos lidar com essa geração jovem que está chegando, cheia de energia, cheia de dinamismo, uma geração sem dúvida nenhuma muito mais inteligente do que a nossa. Eu lembro que com 11 anos de idade, eu estava correndo na rua descalço no chão, pendurado em árvore. Hoje uma criança com 11 anos de idade, ela está mexendo com o computador, ela está estudando, falando línguas, escolas de esporte, isso tudo. Então a gente vê que a geração hoje é muito mais ativa do que aquela anterior. E nós não estamos sabendo lidar com isso. As famílias hoje estão vivendo uma nova forma de vida, estão namorando, exatamente a essência. Hoje, com 11, naquela época, a menina que mandava beijinho para mim, eu saí correndo de vergonha. Hoje, com 10 anos de idade, com 11 anos, as crianças estão engravidando. Estão ficando e se machucando também, né, irmão X? Então a gente vê que são novos enigmas que vão acontecendo hoje na sociedade que a gente não está sabendo administrar. As famílias modificando o seu perfil. Quando a gente pega, por exemplo, as mulheres, como eu coloquei para vocês, trabalhando fora de casa e deixando seus lares aos cuidados de pessoas que são pagas para isso. E a gente não está sabendo lidar com essa situação. Vou passar para a Ju rapidinho para fazer o comentário dela ali, a gente já volta. Com você, Ju, vamos lá. Olá, bom dia a todos. Está funcionando o microfone, André? Legal. Então, eu penso que, dando uma opinião minha, pessoal, porque sobre o perfil do argumento que está se falando entre mim e a minha própria família, já que eu deixei de ir adiante no estudo, assumir família e vivo exatamente para crescer criança. E vejo as exigências que as crianças têm. E muitas vezes, dentro das minhas frustrações pessoais, da minha vontade de ter feito a universidade, não o fiz, mas ao mesmo tempo eu vejo o retorno, não é, da minha dedicação. O retorno da minha dedicação, porque eu vejo quanto que eles precisam nesse arco de 12, 13 horas que a gente está com ele, para seguir cada um, seja no esporte, nas necessidades emotivas, psicológicas, cada um com uma personalidade, com um perfil, a adaptação da educação, seja educação social, seja educação doméstica, seja educação cristã, não é? No cotidiano. Então é a avaliação do que é a prioridade, porque cada família se adapta à sua necessidade. Eu gosto muito de uma frase de a palestra que fez o Divaldo, André, que ele dizia sobre o equilíbrio de buscar essa realização e não negligenciar a outra parte da família. Né, de restabelecer, muitas vezes deixar de trabalhar menos horas, ganhar um pouco menos, mas dedicar o fruto da formação de uma família, que são os filhos que vêm. Eu, por exemplo, observando na minha família, nessas frustrações e tudo, que os meus próprios e pessoas maravilhosas, minhas cunhadas, tenho que dizer delas, mas pessoas que se dedicam a estar 24 horas fora de casa, faz a universidade, depois faz outra, trabalha ao mesmo tempo, mas perdem os primeiros anos de crescimento dessas crianças, né? Porque elas
ficam 2 horas dentro de casa durante todo um dia. Ou às vezes até menos, às vezes dormiam fora. Então eu via, por exemplo, na convivência deles em férias, estando comigo, aquela carência que eles tinham da pessoa feminina, da feminilidade da mãe. Então eu via meu sobrinho que ficava juntinho de mim e dizia: ô tia, a senhora sabe, a minha mãe também faz isso comigo. Às vezes eu cantando com os meninos, fazendo bagunça na cama, com jogo de travesseiro. Mas sabendo a mãe que tinha, ocupada como era, eu ficava olhando para ele com pena, né, cantando. Ele: tia, só sabe que minha mãe canta para mim também? Quando eu sei que a mãe dele é extremamente ocupada e que aquilo era uma coisa que ele desejava que ela fizesse, mas que ela não podia fazer. Sendo elas jovens, mulheres jovens como eu, mas que a realização pessoal delas já estão, graças a Deus, concluindo. Mas aí fica aquele outro lado que passou. Quando elas se formarem, que se realizarem, que já estão com seu bom emprego, com seu bom salário, elas se verão com filhos adultos e que muitas vezes muita coisa gostosa foi perdida. Então, é o equilíbrio, nem tanto, nem tão pouco, né? E adaptando as necessidades de cada família e as nossas prioridades para as nossas crianças. Porque quando nós somos mães, já te passo, André, quando nós somos mães e nós somos pais, nós vamos vivendo intensamente na função de crescermos e de ajudar esses indivíduos a evoluírem. Está lá no Evangelho, né? E no capítulo 14 lá, sobre as famílias, que depois a gente não se auto-pergunte o que foi que eu fiz. Onde é que eu estava para cortar a inclinação de um determinado filho de obediência? É a avaliação de nós mesmos, do nosso tempo e das nossas dedicações e prioridades também, não é? Um beijo para vocês, obrigado, viu, André? Eu me permiti, porque estando nessa linha divisória aí, é como se soubesse bem onde eu estou botando o pé. Então, um beijo para você. Gente, beijão carinhoso. Tchau, tchau. Perfeito, Ju. Né? O seu depoimento ele é bastante pertinente, porque mostra o perfil de uma família que tem condições de viver esse tipo de situação. Agora nós temos ali uma série de mães também que dizem assim: olha, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, principalmente hoje, que é um fenômeno também que começa a acontecer bastante, que são mães que viraram chefe de família. Porque hoje casamento e separação são duas situações tão simples e tão fácil de você fazer e desfazer, que hoje casa e descasa com tanta naturalidade e as mães se tornam responsáveis por isso tudo. É uma característica da mulher. Só para vocês terem uma ideia, fazendo aqui um pequeno comentário, assim, um paralelo que a gente abre aqui, foi feita uma pesquisa sobre migrações de pessoas por religiões. Eu comentei isso essa semana com vocês. E aí disseram o seguinte para nós, né? Exatamente, Armando, faz parte da independência da mulher, faz parte da lei de evolução, a lei do progresso, né? Mas a pergunta é: como é que a gente vai lidar com esse progresso? Esse é o grande desafio que a gente acaba enfrentando hoje. Então mostra, para vocês terem uma ideia em termos de característica feminina, e que na revista Isto É, saiu a pesquisa sobre migração religiosa, pessoas que saem de uma religião vai para outra, né, entre evangélicos, católicos, espíritas, religiões afro, hinduísmo, etc., religião muçulmana e tal. Aí disseram o seguinte, que do perfil das pessoas que mudam de religião, as mulheres e os homens foram entrevistados, perguntando qual é a motivação que essas pessoas tiveram para mudar de religião. Os homens afirmavam o seguinte: olha, eu mudei de religião porque eu busco melhorar o meu emprego, porque eu estou passando por necessidade, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo. E perguntaram para as mulheres: por que você mudou de religião? Porque a minha família precisa de ajuda, o meu marido não está bem, meus filhos estão doentes. E ela começa a se colocar na condição de favorecida lá no 5º, 6º item. E a sua prioridade, olha que interessante, foram entrevistadas espontaneamente. As suas prioridades são suas famílias. Enquanto que os homens, a sua preocupação são eles próprios. Por que isso tudo? Porque eles se veem como mantenedores. E se vendo como mantenedores que não conseguem alcançar esse objetivo, eles buscam essa inspiração, essa ajuda divina. Então hoje as mulheres estão assumindo suas famílias porque veem que elas são responsáveis por ela. E a gente se pergunta: essas mulheres precisam trabalhar. E agora? Como é que as coisas ficam? Não tem mais o parceiro do lado? Elas têm que assumir responsabilidades? Como é que fica a educação dos filhos? Então são enigmas que começam a surgir na nossa sociedade, em todas as sociedades,
porque isso não é só no Brasil que acontece, em todas as sociedades. E a pergunta é como é que as pessoas vão se virar para poder resolver tudo isso. O Reinaldo colocou para nós, né, tem uma relação com o que eu disse, né, que já foi o assunto de notícias comentadas do Espiritismo Net, né, bebê de 2 meses que fala, surpreende camponeses na Nicarágua, né, assim como o aborto seletivo pode explicar déficit de 8 milhões de meninas na Índia, tem outras lá. Então são várias as informações que chegam a respeito dessa questão da formação da família, da seleção dos filhos, tanto na Índia como na China, por exemplo, as meninas são descartáveis. Porque as mulheres, naquelas sociedades que são patriarcais, as mulheres, quando elas se casam, elas são obrigadas a deixarem suas famílias para viver com a família do marido. E aí, então, se eu tenho uma filha, ela para mim é um prejuízo, porque eu sou um lavrador. A gente fala de países que tem ali uma diferença social absurda. A maioria da população é de camponês. Então, quer dizer, eu sou camponês, eu preciso ter gente para trabalhar na minha casa, na minha lavoura, e a minha filha vai casar com outro e vai embora. Então eles dão uma preferência para os meninos, porque os meninos que vão atrair. Então no caso da China, por exemplo, que tem aborto seletivo, uma família não pode ter mais de um filho uma família não pode ter mais de um filho. Se você engravidou de novo, você aborta. Então esse aborto prévio, se por acaso você detecta que você está grávida, a mulher é grávida, a família ali engravidou, de repente detecta que a mulher está grávida de uma menina, a mulher faz o aborto. Porque não interessa ter menino, interessa ter menino. E isso é uma pressão. Então são situações das mais complicadas. E tudo isso, dessas situações de família, de lar desestruturado, de aborto seletivo e tudo mais, compromete o quê? A reencarnação de espíritos que vêm aqui cumprir seus compromissos. Essa é a grande questão. Como é que esses espíritos vão se desenvolver numa sociedade desestruturada, numa sociedade que não conseguiu ainda se encontrar? Eu tenho aqui para vocês, né, até a Vaninha fez essa pesquisa para nós, e ela achou por acaso um trecho de uma novela que tem passado na televisão aqui do Brasil, chamada Morde e Assopra, uma novela da 7. E ele tem um diálogo interessante que inclusive toca na doutrina espírita, porque esse foi o detalhe que chamou a atenção, mas um diálogo muito interessante de mãe e filho a respeito dessa situação, a respeito de uma situação de conflito de valores, do que se espera, do que se busca, aquela criança que era desprotegida, que era amamentada, que era cuidada e tudo mais, de repente essa criança cresceu, virou um adulto e começa a fazer suas próprias escolhas. Então é a responsabilidade dos pais direcionar, mas até certo ponto. Né? O Armando colocou, né, não seria até uma aprovação para o espírito nascer nesses países? Sim, sem dúvida, Armando, né, sem dúvida. Mas a gente vê hoje que no Brasil, por exemplo, né, nascer lá naquela condição, sem dúvida nenhuma é uma grande aprovação. Nascer na África, nascer no Nordeste brasileiro. Mas se você nasce numa família, porque quando você nasce numa família, num lar, o casal, o pai e a mãe, eles têm uma programação reencarnatória de viverem juntos. Só que eles têm o livre-arbítrio de se separarem. Então muitas programações acabam sofrendo pequenos desvios, porque situações que não eram programadas acabaram acontecendo. Porque ninguém se casa para separar. Essa é a realidade. Mas as pessoas se separam porque se tornam infelizes. E se tornam infelizes foi porque não se satisfizeram naquilo que buscavam. E a pergunta é, os filhos estão parados ali olhando na expectativa de que aquele casal continue estruturado, que o papai esteja do lado, que a mamãe esteja do lado. Só que o papai vai embora, a mamãe vai embora e a criança fica como? Ela vai ter que se virar por si mesma. Então a gente percebe que não era uma programação, não é nem sempre é uma programação, um filho nascer num lar que vai se separar. Aqueles espíritos que estão ali, pai e mãe, são espíritos que estão ali se ajustando. Só que muitos deles abortam esse ajuste, desistem desse processo para poder viver em suas vidas. E as crianças então começam a viver novas experiências a partir dali que não estavam no contexto. Poderia acontecer? Poderia, mas o certo seria que elas vivessem aquela estrutura bem elaborada. Né? Um aborto para o espírito pode trazer uma grande lição, resgate, etc. Né? Na literatura do movimento espírita, não se achei esse relato? Sim. Né? No caso específico de abortos e tudo mais, né? Abandono, são provações sem dúvida nenhuma. Só que nós temos também o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é o grande problema. Porque uma criança, muitas vezes, ela nasce correndo o risco de, mas não significa que isso vai acontecer. Se acontecer, ela vai ter que recomeçar passando por essa experiência, que para ela era importante. Mas se não acontecer, ela vai conseguir evoluir e se desenvolver. E é aí que a gente começa a analisar essa questão de como é que as coisas são e como é que as coisas deveriam ser. Já que o livre-arbítrio
É isso que a gente tem que colocar. O livre-arbítrio é uma liberdade fundamental que todos nós temos. Que eu posso deixar nascer, não deixar nascer. Eu posso continuar casado, eu posso não casar. Eu posso casar e me separar. Eu posso agredir meu filho, eu posso não agredir o filho. E aí, então, vivendo naquele clima de tensão, o espírito vai se desenvolvendo. Só que como hoje a nossa sociedade começou a alimentar novos valores, consequentemente nós começamos então a cometer muitos erros no sentido da educação, no sentido do auxílio desse crescimento e tudo mais. Esse é o ponto fundamental que a gente tem que observar. Então eu vou colocar para vocês aqui o áudio, ele é um áudio de mais ou menos 5 minutos, para vocês verem o diálogo que aconteceu nessa novela, nesse trechinho, porque é muito interessante, eu acho que vale a pena a gente conferir. Eu não vou colocar tudo, vou colocar só uns 3 minutos, que já é o suficiente para nós. Uns 3 minutos só, porque ele é bastante instrutivo em termos de perspectivas, em termos de valores, em termos de objetivos. Vamos lá então. Eu estava limpando aqui a tua calça, porque para lavar a calça a gente vê se tem alguma coisa dentro do bolso, e aí eu achei a passagem. Por que você não é homem, não olha para tua mãe e não fala: mãe, eu vou embora, não vou levar a senhora e não vou levar meu filho? Por que você não fala? Fala. É verdade, mãe. Eu queria levar a senhora e queria levar o bebê também, mas a Tânia não quer, mãe. E por causa de uma moça que você conheceu ontem, você vai abandonar o teu filho? Porque ela tem dinheiro, é que você vai fazer isso? Você custa barato, hein, filho? Você custa barato, né? Você quer saber se eu custo barato, mãe? Eu custo barato, sim. Eu estou trabalhando esse tempo todo como garia para ganhar uma miséria. Isso não é custar barato? E a senhora, mãe? A senhora que trabalhou a vida inteira para ganhar o quê? Uma miséria, mãe. Isso não é custar barato? Eu não vendi eu. Você sabe o que os espíritas falam? Eles falam que todo mundo no mundo tem uma missão. Fazer o bem pro outro. Ajudar o outro. Ajudar a gente. Não é querer felicidade de qualquer jeito, do jeito que você está fazendo agora, não. Você está se vendendo. Mãe, você sempre foi tão pobre que você não sabe nem o que é felicidade. Ah, eu sei o que é felicidade, você que não sabe. Você pensa que a felicidade para você é você enganar tua mãe. Você abandonar teu filho. É isso que é felicidade. Para mim não é felicidade isso não, viu? Então me diz, mãe. O que é felicidade para você? Felicidade é eu acordar e sentir dentro de mim que eu estou fazendo a coisa certa. Felicidade é olhar do lado e ver teu filho, pegar ele no colo, cantar para ele, viu? Dar mamadeira para ele, limpar a bunda dele. É eu chegar aqui às 5 horas da manhã para dar o café para você, viu? Te dar bom dia, te dar beijo. Eu sair pro meu trabalho, para ganhar o meu dinheirinho, que você fala que é uma miséria, mas é o dinheiro honesto. Felicidade e amizade dos meus amigos, viu? É olhar para eles, rir para eles rir para mim. Isso é que é felicidade, eu não pago nada para ser feliz, viu? Isso é felicidade para mim. É amar. Você ama alguém? Mãe, eu tenho que pensar em mim primeiro. Depois que eu ficar rico, eu posso pensar nos outros. Você não vai pensar nunca. Você vai querer sempre mais dinheiro do que você tem? Meu Deus. Bom, e aqui continua o diálogo, né, dessa passagem bastante densa, muito tensa, muito pesada, né, pela reflexão que acaba proporcionando, mas a gente vê, mas isso eu achei que é absolutamente
coerente com aquilo que a gente vem estudando, da responsabilidade que nós temos na educação, dos valores que nós alimentamos, e principalmente no acompanhamento da evolução dos espíritos que estão chegando. Dos espíritos que estão chegando. Porque são esses valores que nós vamos introduzir em suas consciências, e são esses os caminhos que a gente vai apontar. Né? Então aquilo que a gente tem agora, das preces que a gente vai fazer, isso aqui foi só uma ilustrada sobre esse tema. Então nós temos aqui a prece que para ser dita pelos pais. Então no momento em que uma criança nasce, os pais então, né, eu gosto muito de fazer isso, às vezes eu pego assim um bebezinho que está nascendo, quando aparece aqui em casa, tá certo então, Silvia. Né, às vezes eu pego um bebê, eu olho para os olhinhos dele e vejo aqueles olhinhos assim que são meio acinzentados, né, que não tem ainda uma coisinha definida, completamente alheio ao que passa à sua volta, completamente frágil, completamente dependente. E a gente fica pensando, né, quem vai ser você na sua vida? Lembro de uma passagem de um programa que eu assisti, que mostrava um grupo de cientistas que tinham descoberto uma maneira de voltar no tempo. E eles criaram grupos de técnicos que pudessem ajustar o passado para melhorar o presente. E uma das funções de uma dessas técnicas era assassinar Adolf Hitler quando era um bebê. E aí então ela voltou no tempo, bem curioso. É um programinha assim meio bobo, nada muito valoroso, mas essa história em especial ela me chamou a atenção. Porque ela voltou no tempo, foi contratada como babá daquela família, da família Hitler, e aí então ela ficou responsável por cuidar daquele bebê. E aí então ela pegava o bebezinho no colo, frágil, segurando o dedinho, dando uma madeira para ela, e aquele espírito era Adolf Hitler. Que ali a gente não imagina, ele não vai ser nada. Mais ou menos assim, Armando, mais ou menos o tipo além da imaginação. E ela olhava para aquele bebê, e o objetivo dela era assassinar aquela criança, ela não teve coragem, porque ela viu naquela criança um espírito frágil. Aí aconteceu o desenrolar da história, Hitler continuou vivo e tudo mais. Mas o interessante é a gente perceber a responsabilidade dos pais de ver aquele espírito chegando e não tentar imaginar o que é aquele espírito, mas fazer com que ele cresça, com que ele evolua da melhor forma possível. E aí então no momento do nascimento os pais, conforme Kardec nos orienta, poderiam fazer uma prece para esses filhos. E eles diriam o seguinte: filhinha, pode colar por favor para nós. Olhando para o filho, por exemplo, no seu bercinho, no seu colo, dormindo, naquele momento de silêncio do quarto, eles poderiam dizer assim, Kardec sugere: Espírito que vos reencarnastes como nosso filho, sede bem-vindo entre nós. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso pela bênção que nos concedeu. É um depósito que nos confiou e do qual teremos de prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, Senhor, por mais esse favor. Se é uma alma imperfeita, nosso dever é o de ajudá-la no progresso, em direção ao bem, por nossos conselhos e nossos bons exemplos. Se cair no mal por nossa culpa, teremos de responder por isso perante vós, porque não teremos cumprido nossa missão para com ele. Senhor, amparai-nos no cumprimento de nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de bem realizá-la. Se essa criança tiver de ser um motivo de prova para nós, seja feita a vossa vontade. Bons espíritos que viestes presidir o seu nascimento e que deveis acompanhá-la durante a vida, jamais a abandoneis. Afastai os maus espíritos que tentam induzi-la ao mal. Dai-lhe a força de resistir às suas sugestões e a coragem de sofrer com paciência e resignação as provas que a esperam na vida. Então uma prece muito bonita que Kardec sugere para nós, lembrando que esse diálogo que os pais devem ter com os filhos, pedindo esse amparo, pedindo essa proteção e pedindo também o próprio fortalecimento para poder cumprir a sua tarefa, é de fundamental importância. Depois ele coloca para nós uma outra prece. Agora os pais falando com Deus, não mais falando com os filhos. Ele diz para nós o seguinte: pode colar, filhinho, por favor. Meu Deus, vós que me confiastes a sorte de um dos vossos filhos,
Fazei, pois, Senhor, que eu me torne digno da tarefa que me destes. Concedei-me a vossa proteção e esclarecei a minha inteligência para que eu possa discernir desde logo as tendências desse espírito que devo preparar para a vossa paz. Então os pais rogando essa força, esse esclarecimento, para poder cumprir bem a missão de educadores do lar. E depois ele coloca uma terceira prece para nós, que é a prece que nós fazemos pelas famílias, pelas crianças, para que eles possam alcançar o objetivo a que se propuseram quando programaram as suas reencarnações. E diz assim para nós: Deus de infinita bondade, já que te aprouve permitir ao espírito dessa criança voltar novamente às provas terrenas para seu próprio progresso, concedei-lhe a luz necessária a fim de aprender a conhecer-te, amar-te, adorar-te. Faze, pelo teu supremo poder, que esta alma se regenere na fonte dos teus divinos ensinamentos. Que sob a proteção do seu anjo da guarda, sua inteligência se fortaleça e se desenvolva, aspirando a aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante a iluminar o seu caminho através dos escolhos da existência. Que ele saiba, enfim, compreender toda a extensão do teu amor, que nos submete à prova para nos purificar. Senhor, lança teu olhar paterno sobre a família a que confiaste essa alma, para que ela possa compreender a importância da sua missão, e faz-o germinar nessa criança as boas sementes, até o momento em que ela possa por si mesma, Senhor, e através de suas próprias aspirações, elevar-se gloriosamente para ti. Digna-te, ó meu Deus, ouvir essa humilde prece, em nome e pelos méritos daquele que disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é daquele que lhes assemelham. Que assim seja. Essa então a prece, as preces que Kardec sugere para nós, como reflexão dos cuidados, da atenção que a gente deve ter nesse trabalho de receber esses espíritos que se preparam para poder reencarnar no nosso meio, que se preparam para poder crescer como indivíduos, para poder seguir em direção à depuração a que todos nós somos destinados. Nós chegamos até essa nossa condição atual, ainda em condições de modificar aquilo que é equivocado, ainda em condições de corrigir aquilo que por acaso foi errado e de fortalecer cada vez mais aquilo que nós fizemos de certo até agora. Mas para aqueles que estão chegando, eles terão ali um novo começo. E esse novo começo, o sucesso desse novo começo depende de nós, que ou recebemos nos nossos lares como filhos, ou daqueles que estão próximos a nós, em que nós temos de alguma forma condições de influenciar, de ajudar. Então a gente fecha agora o nosso estudo, esperando que esse nosso bate-papo de hoje, essas nossas reflexões, tenham sido proveitosas, porque fala de família, fala de espíritos, fala de nós, porque todos nós passamos por essa mesma experiência. Todos nós fomos crianças e chegamos nessa condição, graças àqueles que nos ajudaram, muitas vezes por falta daqueles que pudessem nos ajudar, mas nós chegamos nessa nova condição. E essas novas gerações que estão chegando poderão aprender